Oi, hoje é a resenha do conto Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, aqui do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, deixa eu dar um aviso. Se você está procurando a resenha do conto Morangos Mofados, você está no lugar certo. Mas se você está procurando a resenha do livro, de todos os contos, um apanhado geral, aí você está no vídeo errado. O vídeo da resenha ainda não saiu, ou talvez já tenha saído de repente, se você é um viajante do tempo. Por exemplo, aqui no link aqui em cima, se ele aparecer, o vídeo já existe. De qualquer forma, ele vai ser postado daqui a 2 semanas. Então, se o link estiver aqui em cima, já está publicado. Se não, você precisa esperar mais um pouco. Vamos então ao conto de hoje. No entanto, até no entanto dizia agora, estava ali e era assim que se movia. Era dentro disso que precisava mover-se sobre o risco de não sobreviver, por exemplo, que queria. Enumerava frases como é assim que as coisas são, ou que se há de fazer, ou apenas, mas afinal o que importa. E a cada dia ampliava-se na boca aquele gosto de morangos mofando, verde doentio guardado no fundo escuro de alguma gaveta. Assim começa Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que conta a história de um homem que está se consultando com um médico, reclamando de alguma coisa que ele sente de amargor na boca, justamente aquele gostinho de morango mofado. Mas da parte do médico, tá tudo bem, não há nada de anormal com ele. Todos os exames deram negativo. Apenas uma coisa passageira, nada demais. Afinal, ele, o paciente, é muito jovem. Só que, bom, ele vai embora lá do consultório e fica pensando. Mas do que resulta tudo isso, esse gostinho de morangos mofados na boca? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Este que é exatamente o último conto aqui do livro Morangos Mofados, que aliás é até homônimo, apresenta algumas características do Caio Fernando Abreu, mas também deixa de apresentá-las. Por exemplo, tradicionalmente, nós sempre temos a incomunicabilidade entre os personagens. No caso aqui, não temos dois personagens tentando se comunicar, mesmo porque só aparecem duas pessoas no conto inteiro, o médico e o paciente, que no caso é o protagonista aqui dessa história. Aliás, uma pequena parte, O protagonista está reclamando que ele tem um gostinho de morango mofado na boca. Bom, eu também posso dizer que sim, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, minha garganta está um caos, eu não consigo falar direito, estou quase afônico. Mas vai no sacrifício. Brincadeiras à parte. Não temos então essa coisa de um personagem não conseguir se comunicar com o outro. E temos uma outra característica que também aparece nos textos do Abreu, que é aquele fluxo de consciência meio perdidão. Perdidão que eu digo aqui é porque não chega a lugar nenhum. Quer dizer, muitos textos com fluxo de consciência geralmente é uma batelada de palavras, frases, parágrafos que se você pega eles separadamente ou troca de ordem, fica a mesma coisa, a mesma confusão mental. E a gente pode dizer que é o que acontece aqui nesse texto do Abreu. Na verdade, o personagem está reclamando desse morango mofado na boca, do gosto, mas logo a gente já percebe que na verdade é uma metáfora pelo sentimento que ele tem. De tudo que ele fez na vida, a gente não tem certeza qual a idade exatamente dele, mas ele reclama que tudo que ele fez anteriormente, do que valeu? Valeu de nada? Será que isso é o que tem para a vida dele? É apenas um questionamento de existência esse texto. E por isso ele passa a ser então moroso, porque ele é longo, extenso demais. Mesmo que tenha algumas particularidades também do Abreu, quer fazer alguma coisa, um charminho a mais para deixar o texto um pouco mais interessante. No caso aqui, ele faz divisões do texto, como se fossem partes de uma sinfonia. E então, aquela parte que eu li para vocês, trata-se do prelúdio, depois vem um allegro agitato, depois um adagio sostenuto, e depois, umas páginas depois, andante ostinato, e por fim temos o minueto e rondó. Aliás, este último aí, minueto e rondó, é terrível, não chega a lugar nenhum mesmo, é só uma embromação, enrolation da mais pura
qualidade. Afinal de contas, o Abreu não escreve ruim, o texto dele é sempre bom, mas aquela coisa que eu comentei agora há pouco, né? Se você pega tudo isso aqui, você mistura, coloca em outra ordem, fica a mesma coisa, porque no fundo não se quer dizer nada, é só uma sensação daquele momento ali do personagem. Pessoalmente, eu não gosto nada disso. É do mesmo jeito quando eu vejo os textos da Clarice Lispector, eu não sei para que tanta enrolação. Mas claro, sempre tem alguém que vai ler esse texto aqui e achar muito bom, vai dizer: nossa, que grande sensibilidade do Abreu, como ele escolhe as palavras certas para passar o sentimento que ele está sentindo ali, oh, que coisa! Não, é só enrolação. Nós não temos uma narrativa aqui, a única coisa que temos de sucessão, de ações, é exatamente o personagem está se consultando lá com o médico e tem uma situação onde ele diz que não está acontecendo nada, a gente pensa, tá, agora ele vai descobrir o que realmente ele tem. Sim, o que ele tem é que a consciência dele, que a vida dele, é só isso mesmo, e talvez não tenha nada demais. Mas isso não resulta em outra ação, isso depois passa a ser apenas o fluxo de pensamento dele em todas as outras tantas páginas. É um conto longo, mais longo ainda quando você sente que ele não está rendendo direito. E o desfecho dele também pode ser outra coisa que pode frustrar muita gente. Muitos podem deduzir o que vai acontecer. Se ele está reclamando que tem morangos mofados na boca, uma coisa que já está morta, quer dizer que ele vai precisar então de novos morangos. Isso não chega a ser um spoiler exatamente, mas é assim que a história acaba, sem nada demais. Ou seja, justamente esse último conto aqui de Morangos Mofados é o mais fraco de todos e, por ironia, é o que dá título ao livro. Enfim, para Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, é isso. Com essa resenha terminamos mais um livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia. E semana que vem, na quinta-feira, começa outro, de Clarice Lispector, A Legião Estrangeira, contido aqui no seu livro Todos os Contos de Clarice Lispector. Mas antes, já tem resenha de Risíveis Amores, de Milan Kundera. Claro, tudo isso aqui no Contos do Meio-Dia, mas enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também do projeto. E até mais!